Senadora Marta, queria te agradecer pelas questões, né? Com certeza elas contribuem para o esclarecimento dessa importante temática. Com relação à Base Nacional Comum, não é currículo, né? A gente reitera essa posição. Mas em qual compreensão? Eu acho que a gente tem uma aproximação, uma interseção de percepções. A Base Nacional Comum ela é uma referência para a construção de currículos. Por quê? Porque o currículo é aquele que é adotado na escola, é construído na escola a partir de um projeto político-pedagógico, a partir do momento que a escola estabelece relações com a sociedade, a partir do momento que você leva em consideração a construção das identidades socioculturais dos educandos que lá estão. Então, se a gente diz que é currículo, a gente vai dizer que o mesmo currículo implantado no norte de Minas é o mesmo que vai ser implantado em São Paulo, Paulo capital. Deixa eu então explicar o que eu quis dizer. Eu pensei nas cadeiras, nas matérias. Não, sim. O que vai ser dentro, é claro que é adaptado. Sim. Agora, de repente, eu não sei em que cidade resolve colocar uma outra matéria que não está no currículo. Sim. Isso pode? Sim, veja. O que a Base Nacional Comum estabelece? Esses conhecimentos que estão sendo discutidos publicamente, que vão ser aprovados por um parecer do CNE, encaminhados para a homologação do Ministério da Educação, eles são conteúdos, objetivos de aprendizagem, que todos os estudantes da educação básica do Brasil têm que ter direito. No entanto, a escola ela tem autonomia para fazer outros arranjos que atendam às peculiaridades, às diversidades, às regionalidades. Então, ir além do currículo básico. Isso é além das questões que estão propostas. A gente vai ter que tomar também cuidado com isso, que é bom, mas ao mesmo tempo já vê o que vai aparecer. Se eu não me engano, na proposta, está, inclusive, a sugestão é que 40% para a base curricular comum e 60% ficaria... É o contrário, 60% para a Base Nacional Comum exatamente, é o contrário. E 40% para essas... E 40% para... Olha, se tivesse tempo, eu até gostaria de saber a opinião do especialista, que está aflito, porque eu acho que tem um voo. Mas eu acho muito, porque matemática e português, né, e aí as outras duas matérias, ou mais 3 ou 4 ou 8, como ele acabou falando, são muito importantes. E essa transversalidade pode estar dentro dessas matérias. Eu acho que gostaria que vocês pensassem um pouco sobre isso. Olha, porque, veja, em qual prisma que nós estamos analisando essa questão? Quando a gente fala de parte diversificada, ou seja, dessa interface que a escola faz com a comunidade para a construção do seu currículo, ele está sentado diretamente numa Base Nacional Comum. Vamos pensar em sociologia. Vamos pensar nos movimentos sociais. Se você está estudando a importância dos movimentos sociais para a formação da cidadania. Lá, numa cidade no interior do Rio Grande do Sul, talvez seja interessante tratar dos movimentos rurais do campo, porque essa cidade ela desenvolve uma correlação maior com essas questões. Mas em São Paulo, você pode tratar, por exemplo, do movimento do hip-hop ou dos movimentos sociais urbanos. Das ocupações no centro da cidade. Ou das ocupações no centro da cidade, ou seja, nós vamos ter, na verdade... Não sei se isso é o melhor. É uma interface, né? A parte diversificada, ela faz uma interface com o que está proposto na Base Nacional Comum. Não é nada que fuja daqueles aspectos que ali já estão elencados. Com relação à seleção de componentes curriculares. A Base Nacional Comum, ela está submetida às diretrizes curriculares nacionais. Então, as diretrizes estabelecem a organização dos componentes curriculares, tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais do ensino médio. Quer dizer, uma vez as diretrizes mudando, ou uma vez a LDB modificando, a Base Nacional Comum se modificaria. Então, ela não propõe, não é ela que estabelece os componentes curriculares, ela organiza os componentes curriculares que já estão estabelecidos pelas diretrizes. E, por fim, a questão da formação de professores, né? Eu somaria a essa preocupação, a preocupação com materiais e tecnologias educacionais, parâmetros de qualidade de oferta. O que a gente percebe, senadora, é que nós temos ainda uma longa caminhada para qualificar a formação de professores no país. Eu posso dizer que nos últimos anos, com a construção abertura de mais de 18 universidades federais, de 144 campos do Instituto Federal que oferecem licenciaturas também para 562, a gente tem buscado a melhoria dessa formação. Mas eu acredito que a formação ela caminha junto com valorização. E a gente precisa, né, e é muito bom falar isso aqui nessa casa, ter a oportunidade de falar isso nessa casa, unir esforços para que a gente tenha um financiamento cada vez mais qualificado para a educação pública no país, para garantir
parâmetro de qualidade de oferta, né, que as escolas tenham as condições necessárias para fazer com que o currículo funcione, a formação de professores e os materiais e tecnologias educacionais. A gente poderia dialogar mais sobre isso, mas eu acho que eu tentei pontuar as questões apresentadas. E o prazo? Com relação ao prazo. Dia 15, a proposta nossa é que 15 de abril seja lançada uma segunda versão da Base Nacional Comum. Né? Essa versão cotejada pelas contribuições, as mais de 12 milhões de contribuições. No mês de maio, a realização de seminários estaduais. Então, cada estado, não como rede estadual, mas como território, organizaria seminários para apresentar qual a proposta dos estados acerca dessa segunda versão de Base Nacional Comum. E no mês de junho, a pactuação interfederativa a partir dessas propostas realizadas pelo estado, né, com o Conselho de Secretários Estaduais de Educação, o DIME, União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, para que essa proposta seja encaminhada para o CNE. E aí, a partir do momento que é encaminhado o CNE, ele tem autonomia para dialogar acerca dessa proposta ali construída e encaminhar para homologação para o Ministério da Educação. É isso. Presidente, eu gostaria de fazer mais uma pergunta ao professor Ricardo.